Tinha no Palmeiras, quanto custou? O que ele fazia? 23 milhões. O Real Madrid pagaria isso por um jogador do Goiás? 23 milhões. Pagaria? Você leu meu pensamento. Só, e pra... Jesus tem que estar preocupado com o quê, velho? Com a paz mundial. Claro que sim. E uma coisa que, se vocês puderem repetir a imagem, por favor. O Daverson foi expulso, é repugnante o que ele fez, mas se o auditor da Federação Paulista do Futebol pegar o que o Henrique fez por baixo com o Daverson, quando os dois caíram, o Henrique pode ser punido. O árbitro viu, deu amarelo. Por quê? O Henrique tentou dar 2 pontapés, vai dar um agora, agora por baixo, outra vez, o árbitro viu, ele dá amarelo para atingir o Daverson. Já tá amarelo. Não, mas aí o Pascoal tem razão. O TJD, eles podem... Dava para ter expulsado. Dava, claro que dava. Fácil. Eles podem punir o Richard deixa a perna na cabeça do Daverson. Porque o Daverson, quando tá caindo, ele deixa a sola no Richard. O Richard, ele chuta o Daverson por trás, ó, chutou, olha lá, chutou. Olha o Daverson, olha o pé chuta dele, de novo também. Olha o pé dele no Richard também. Entendeu? 3. Então, o Henrique poderia ter sido expulso nesse lance, poderia. O outro poderia. Mas o árbitro entendeu que era um lance para amarelo. E um erro não justificou. Que nem aquele... Que nem naquele lance do Godin... todo mundo tá falando e é verdade. O Godin cospe nele primeiro. E ele o Godin dá um soco. O Godin dá uma cuspida, uma cusparada nele. A cusparada não foi depois? Não, o Godin dá uma cusparada nele. Eu acho que a cusparada do Godin foi depois, hein? O que não, ele dá primeiro a cusparada e depois ele dá. O que também não justifica, mas ele toma primeiro. Cuspira é repugnante. Enfim. O Daverson foi expulso de maneira correta. É verdade, olha lá. É de maneira correta. É verdade. Então tá certo. Tá certo. Agora não justifica. Pau que bate Chico, bate Francisco. Agora, você acha que essa pressão... Não é legal, mas... Você acha que o Palmeiras... Você acha que o Palmeiras pode ir atrás do Diego Tardelli? O Palmeiras tem centroavante que nem escreveu. Não sei, mas não sei. Ué, o Arthur Mas tem dois pra mim que já resolveu. O Arthur tá inscrito ou não? Ontem, a gente não pode falar o torcedor do Palmeiras, porque não pode... Não podemos generalizar. Mas ontem a maioria dos torcedores do Palmeiras que a gente via em mídia social falava a mesma coisa que o Pipo fala em relação ao Borja, ok? O torcedor do Palmeiras estava bravo com o Borja. O torcedor do Palmeiras estava bravo com o Daverson. São os dois centroavantes mesmo. O outro que foi contratado, quem é? Tem o Arthur, que eu falei, é uma opinião minha. Eu, quando vi esse Arthur jogar, eu falei, esse menino joga muito. Tem uma vaga de inscrição ainda, o Palmeiras. Só que o torcedor do Palmeiras tá bravo com os dois. Você falou que hoje tem reunião do Daverson. Você tem o Diego Tardelli dando sopa aí. Não sei. Ô, Benja, o Benja. Aí o Rude me imita. Mas não era ele que queria ficar na China? Ô, Benja, é o seguinte. Mas se estão falando que ele tem que ele tá aí... Depois da atitude do Daverson nesse jogo e da ficha corrida que ele tem no Palmeiras, não me surpreenderia. Game over. Se rescindir então, por isso que eu estou perguntando. Eu não acho que vai rescindir. O Palmeiras vai tentar colocar o Daverson em algum lugar. O problema é que agora a janela já era, né? Na Europa é verdade. Na China até fevereiro. Tentar jogar aqui no Brasil. Mas aqui não queimar. Exato. E com esse dinheiro do Daverson, ele pagaria o Diego Tardelli. O Daverson na hora ele sai, tipo, não fiz nada e tal, mas 2 horas depois do jogo, 1 hora depois do jogo, ele foi no Instagram dele. Pediu desculpa, caramba. O problema é que o torcedor do Palmeiras fala a mesma coisa. Fala, mas toda hora desculpas o Daverson está pedindo. A imagem mais emblemática dessa expulsão é a hora que o Daverson está saindo, o Felipe Melo, justamente. O Felipe Melo vira de costas assim pra ele. Ele nem olha na cara do Daverson. E vocês viram que ele chega no lance já dando uma voadora ali pra ver o que tá acontecendo. Mas depois que o Daverson cospe no ele vira se andando. Mas vocês viram que você vê, se puder repetir a imagem. Não, mas você viu que o Filipão falou? Do Daverson? O Filipão falou que era para expulsar o Daverson, era para dizer 3 vezes. Sim, isso eu vi. Vamos ver o Filipão, ó. Pelas imagens que parece que o Daverson cuspiu no jogador do Corinthians, no Richard, foi uma cusparada. Isso muda a sua avaliação? Se foi isso, foi bem expulso. Isso é o mínimo que o árbitro deveria fazer, então. Se foi isso, tem que ser expulso não 1 vez, 3 vezes. Porque tem que ter respeito. Ainda hoje deve estar correndo o respeito que nós devemos ter no futebol. Ainda hoje deve estar correndo a imagem do vestiário do Japão após a derrota no Catar. Que sirva de exemplo para todos, para todo mundo, não só para mim, para vocês, para os nossos jogadores. E se aconteceu isso, palmas à arbitragem.
Isso que ele falou do Japão é porque a gente viu as cenas, os jogadores do Japão limparam o vestiário. É legal mostrar isso. Depois do jogo. Condições de mostrar. Agora, o Filipão, na hora, o Filipão fala, quem está no campo não viu a cuspida, óbvio. O Filipão deu lá do banco, não deu para ver. Mas ele falou, se fez isso. E olha, o Filipão. Hoje, ele fala você que conhece o Filipão hoje, numa sala fechada, depois de tudo que ele já falou pro Daverson. Não, ele não falou ainda. Não. Ele vai falar hoje. Ele já falou das outras vezes. Hoje vai dar 3,7. alguma coisa ao Filipão. Hoje vai dar 3,7 na escala Richter lá no CT do Palmeiras. Lembra quando o Daverson foi perguntado da outra vez que ele falou que você foi expulso, ele falou que ele ficou brincando? Ele falou até pra você. Foi, aqui com o Benja. Ele ficou lá, você me prejudica. Ele ficou lá. Hoje é capaz de não ter o... Hoje ele vai e escutar. Ainda mais contra o Corinthians. Hoje ele vai escutar uma resenha. Se é que na passagem dele pela diretoria, a pena já virá, multa, alguma coisa desse tipo. O Sormani até não se surpreenderia se ele fosse afastado do elenco principal. Eu também não me surpreenderia, não. Não seria porque eu acho que isso já vai avolumando, os caras vão perdendo a paciência. Tem que ajustar a causa do cara, Pascoal. Ele conseguiu desagradar os jogadores. Quando você desagrada o vírgula. Peraí, isso aí, Pascoal, perdoe-me. Não pode vírgula, Benja. Qualquer empresa, principalmente o Daverson, que já foi advertido publicamente por causa de expulsões ridículas. Já foi multado no salário também. Ele já tem a reincidência contra ele. Mano, não é só demitir. O Daverson teria que pagar a multa ao Palmeiras. Então é muito complicado você fazer isso. Porque não é simplesmente abandonar o cara. Porque você está mandando embora o cara por conduta inadequada e, consequentemente, por quebra de contrato. Deve ter lá no contrato dele alguma cláusula que fala assim, olha, o comportamento do jogador, etc e tal. Em caso de quebrar o contrato, ele tem que pagar o Palmeiras. Eu concordo com você. O lance desse aí, pelo que ele tem feito aí, a vida pregressa dele no Palmeiras, é um caso de justa causa. É um caso de justa causa. Eu concordo com você. O pior é desagradar os caras que jogam com ele estão insatisfeitos e alguns irritados com ele. O Davidson desagradou todo mundo. Mas olha, o Márcio Coimbra, eu concordo com você. Ele manda aqui uma mensagem. Ô, Benja, por que o Zé Rafael não entra no lugar do Lucas Lima? Leve esse... Tá escrito. Tava no banco. Ele já foi inscrito. Já jogou uma partida. Por que o Zé Rafael não entra no lugar de... o Zeca, tô achando o Arthur. Benja, por que o Zé Rafael não entra no lugar do Lucas Lima? Leve esse debate para o programa, ele fala para mim, ter curto pra cacete. Muito obrigado. O Zé Rafael no Bahia, ele jogava aberto, hein? Quem jogava centralizado era o Ramires. Mas, mano, você faz o Zé aberto com o Scarpa por dentro. Não dá pra entender, o Lucas Lima Filipão não gosta. O Gustavo Scarpa O Filipão ele quer do lado de campo o cara rápido. O Filipão tem que gostar. O Scarpa não joga. Ele vai ter que gostar, mano. O Zé Rafael é rápido. O Zé Rafael era rápido no Bahia, vai continuar rápido no Palmeiras. Mano, o Filipão vai ter desadaptação, vai ter que pensar alguma coisa. Tudo é uma questão de você rever a avaliação. Isso aí que o Palmeiras está jogando essa avaliação. O Zé Rafael é rápido pelo lado. Mas esse é o problema. O Filipão tem as convicções dele, faz ele não abre mão, Mas vai ter que mudar, porque senão ele vai jogar fora o primeiro semestre. Mas esse é o mal do técnico brasileiro. O técnico brasileiro, ele é viciado num tipo de esquema e ele não trabalha com o que ele tem à disposição. Ele faz o elenco trabalhar na ótica dele. A gente tá falando a mesma língua, mas assim, o Filipão tem que mudar, ou ele vai entender que ele vai ter que trabalhar com 2 meses. Acho que vai mudar com 70 anos, deixa eu falar, vou falar uma... Sua vida é um aprendizado diário. Não. É só querer aprender com 70 anos. Vai lá. Meu Deus do céu! Muito bonita, né? Olha, ele voltou. O Sormani aprende todo dia. Olha, ele veio de São Paulo, ele veio de ônibus, ele foi pra mim. Essa frase era um caminhão que tava na frente dele. Metade adulta. Não, era o papelzinho de bala. A vida é um aprendizado diário. Drops, Flavinho? O que você quer falar do Ricardo Goulart? O Ricardo Goulart está surpreendendo na recuperação. Está muito bem. A volta dele estava programada para março. O Ricardo Goulart, como é que vai contratar o Tardelli? Calma. Pascoal, deixa o Pascoal falar, velho. Você trocou a pilha hoje? Caramba, o que você tomou hoje no Nescau? São 4 pilhas grandes que vale. Fala, Pascoal. Há uma expectativa de que ele, entre a parte final do mês de fevereiro, ele esteja em condições de jogar. Há uma grande expectativa. O Ricardo Goulart está se recuperando muito bem. E cresce a esperança de que ele seja esse... O Sormani tem toda a razão. Você tem um que não foi inscrito. É o Arthur. O Arthur é bom, joga bom. Tem o Ricardo Goulart. Tem o Ricardo Goulart que ainda está se recuperando. O Tardelli pra quê? Não, porque eu falei assim, caso, esquece isso. Mas o Ricardo Goulart não é centroavante. O Filipão jogou de centroavante lá na China. A última temporada ele jogou de centroavante. Ele jogando na função do Lucas Lima, se aproximando do centroavante, ele faz as poucos duas. Têm a capacidade dele. O futebol é muito louco, né? Também até sábado,
torcedor do Corinthians fala, pô, Danilo Avelar. Aí, mano, pra você. O torcedor do Corinthians criticava, muita gente criticava. E aí, mano? Aí o Corinthians ganha de 1-0, gol do Danilo Avelar. Aí o Fábio Carille foi lá e deu uma moral pro Danilo Avelar. Vamos ver o Carille.